oração, todas as coisas terrenas desaparecerão com a terra. Mas a oração alcança a eternidade. Deus não ouve a oração, Ele ouve o coração quebrantado. A oração não é uma posição de joelhos. A oração não é uma posição, é uma disposição. A oração com o coração quebrantado é uma intercessão. Você prefere que Deus sussurre um segredo ao seu coração que te quebrante, do que receber os prêmios que todo o mundo cobiça. A intercessão é quase que o maior privilégio humano que temos. Intercessão, ação que muda destinos. Aleluia, graça e paz, queridos. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Esse é o nosso quarto culto desse domingo precioso e nós estamos aqui vivendo momentos poderosos na presença de Deus. Que bom que você está aqui. Eu quero pedir para você agora, por favor, feche os teus olhos, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Nos colocamos debaixo do Teu poder, da Tua presença, do Teu Espírito. Entregamos, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa atenção ao Senhor, para que o Senhor tenha liberdade e faça conforme a Sua vontade. Fala o que o Senhor quer falar, muda o que o Senhor quer mudar, altera aquilo que o Senhor quer alterar. Faz conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Sejam todos bem-vindos, você está na casa do Senhor, amém. Eu me chamo Cleito Correia, juntamente com a minha família e uma equipe poderosa, nós pastoreamos a juventude aqui dessa igreja, e é um privilégio para mim estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Saiba que é uma honra poder compartilhar algo da parte de Deus com a igreja tão abençoada como a nossa, amém? Nossa liderança, o pastor Lima, está numa viagem de supervisão. Ele foi à Past Church de São João da Baliza, está ministrando hoje lá, vai voltar amanhã pela manhã. Os demais pastores estão cada um nos seus campos e nós estamos aqui para trazer algo da parte de Deus, amém? Glória a Deus. Semana passada nós anunciamos aqui que nós iniciaríamos hoje uma minissérie de 2 mensagens, com o tema oração. E nós estamos aqui para falar sobre uma das vertentes da oração, que é exatamente o que? Intercessão, querido. Visto que a oração é algo fundamental na vida cristã. A partir do momento que nós nos tornamos crentes, servos, discípulos de Jesus, a oração ela passa a ser algo fundamental da nossa vida, da nossa caminhada. Através da oração nós nos comunicamos com Deus, nós falamos a Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós pedimos por nossas necessidades e também apresentamos a vida de outras pessoas, tudo através da oração. A prática da oração ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Há uma frase dita pela Karine Axer, diz o seguinte, eu não sabia quem tinha dito essa frase, fiquei sabendo há pouco, diz assim: a oração é o combustível do cristão. De fato, sem ela, nós não podemos nos mover. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem a oração. A oração é como o combustível para a nossa vida. E a falta dela é como alguém que anda na reserva. É como alguém que anda com o seu veículo na reserva de combustível. Uma pessoa que anda na reserva não pode fazer uma longa viagem. E além disso, o medo de ficar
no prego, a deriva é muito grande, é uma constante na vida daqueles que andam no prego. Felizmente eu já andei na reserva. E sem a oração, você não pode fazer conjecturas, estabelecer planos, projetos, porque o medo te paralisa, porque a indecisão e a dúvida tomam conta da sua vida. É por isso que a oração, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa vida como cristão, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário a oração. Para usufruirmos do propósito estabelecido para nós, para usufruirmos da vida abundante que Deus nos garantiu, é necessário nos aplicarmos em oração, amém? Ela é essencial. Nós passamos a nossa vida inteira orando. Se você é um crente há 20 anos, então faz 20 anos que você ora. Todos os dias nós falamos com Deus. Pelo menos essa é a prática, essa deve ser a nossa prática. Mas quando a nossa motivação está errada, as respostas não vêm. Não é verdade? Então, como podemos fazer uma oração que ela é atendida por Deus? Que tipo de pedido move o coração de Deus? Isso é possível? É possível fazer uma oração que nos dá certeza que teremos a resposta? A mensagem de hoje vai nos ensinar o caminho que toca o coração de Deus. E vai nos fazer entender que a intercessão é a ação que muda destinos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, o versículo 3. Mas antes de lermos essa passagem do Evangelho, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história pessoal, uma história real, uma história que eu vivi com minhas filhas, com minha família. Você sabe, quando nós temos filhos, quem é pai aqui? Levanta a mão, pai, mãe, amém, bastante pessoas. Nós precisamos educar os nossos filhos. E a Bíblia nos orienta que quando eles são pequenos, nós devemos usar a vara para corrigi-los, para provocar-lhes obediência. No meu caso, a vara é uma sandália havaiana, é um cinto velho, desgastado, que eu separei para esse fim, e funciona perfeitamente. Mas quando os nossos filhos vão se tornando adolescentes, jovens, essa medida, essa prática já não é tão eficaz, já não se torna tão necessária, mas a disciplina sim, continua valendo. E alguns anos atrás, uma das minhas filhas estava passando por uma dificuldade em obedecer, dificuldade em executar as suas obrigações em casa, dificuldade de fazer as tarefas que a ela eram atribuídas. Não é assim que a gente faz. Quem tem filho, homem, mulher, o homem a gente diz, olha, é tua responsabilidade lavar a garagem, tirar o cocô do cachorro, aparar a grama, molhar as plantas, jogar o lixo. A menina vai ajudar na louça, no almoço, nos afazeres ali da casa. Eu tenho uma filha que odeia varrer a casa, não sei porquê, mas ela odeia varrer a casa. E uma dessas estava com dificuldade para executar as tarefas que eram da sua competência. Então, conversei com a Joíris, eu falei, nós precisamos aplicar uma disciplina para tentar forçá-la à obediência, para que ela venha. E não era somente nisso, estava muito distraída, sabe, muito viciada em celulares, e nós determinamos então que ela precisava ser disciplinada. E quando nós temos um jovem, um adolescente, quando a gente vai aplicar uma disciplina, o que é que a gente faz? A gente escolhe algo que a pessoa goste,
uma tarefa, um programa, alguma coisa. Aí você tira o celular, tira a TV, tira aquilo que ela gosta. E foi assim que nós fizemos. Eu chamei e disse para ela: olha, você não está coerente para estar apresentando na casa do Senhor. Você não está obedecendo, você está deixando muito a desejar. Não falei com essa calma, é lógico, mas eu falei. Então nós decidimos, eu e tua mãe decidimos que você não irá dançar no ministério de dança por um determinado tempo. Você já sabe quem eu estou falando. Alguns já sabem. E nós aplicamos essa disciplina, tiramos ela do street dance. Essa jovem esperneou, parecia que ela ia ter um passamento ali na minha frente. Passou mal e disse que era injusto, que era muito, e fez de toda maneira eu voltar atrás. Usou das suas artimanhas. Mas eu, como um pai que amo, já tinha determinado, estabelecemos um prazo de alguns meses para ela ficar afastada do ministério de dança. E era justamente nesse período de acampamento, e ela estava se preparando para dançar no acampamento, fazia parte da abertura. Então a semana foi passando, passou os dias, e ela me procurava e tentava me convencer para que eu voltasse atrás, e eu me mantive firme. Até que um dia, voltando da escola, com elas no carro, eu perguntei se estava tudo bem, e ela estava calada. Mas a outra, minha filha, falou assim: eu tenho 3 filhas, uma está em Fortaleza fazendo a escola, as outras 2 estão aqui. Uma delas me falou assim: pai, eu preciso conversar com o senhor. Tudo bem. Nós chegamos na garagem, as outras 2 desceram, eu fiquei dentro do carro, pode falar. Ela disse: não pode ser no seu carro, no quarto, é muito sério que eu quero falar. Eu falei: meu Deus, quando um filho chama você para conversar no quarto, o negócio é sério. E nós entramos dentro do quarto, e ela sentou na cama, e ela disse: pai, eu quero falar algo muito sério. Então eu pensei o seguinte: quem tem adolescente já sabe, quando o filho adolescente nos chama para falar algo muito sério, a gente espera logo o seguinte: pai, eu vi uma calça na Shopee, eu vi um fone de ouvido, eu vi um acessório tal. É esse tipo de conversa séria que a gente espera. Mas não era isso. Aquela filha estava dizendo o seguinte: pai, eu percebi que vocês deram uma disciplina para minha irmã. Vocês têm razão, ela precisa melhorar. Mas pai, eu quero aqui pedir por ela. Por favor, pai, por favor, eu te imploro, pai, libera ela desse castigo, tira ela dessa disciplina, pai, pelo amor de Deus, ela está sofrendo muito, ela quer muito, pai, eu estou pedindo para você, eu ajudo ela na tarefa de casa, eu ajudo ela a melhorar. E ela começou a falar: pai, muitas vezes o senhor conta que o seu pai era muito duro com o senhor, ele lhe castigava, de maneira que isso provocou traumas no senhor, não seja esse pai com ela. E ela começou a falar sobre isso comigo. Golpe baixo. Eu sei que isso é algo comum na vida das melhores famílias. Isso é algo comum. Mas eu não tive como me conter diante de uma atitude tão sincera, de um clamor tão sincero e genuíno. E eu aprendi uma lição com isso. Deus falou comigo através dessa atitude. Porque quando um filho está diante do pai, pedindo para ele mesmo, pode ser por motivos interesseiros, pode ser por motivação errada, pode ser por motivos egoístas, pode ser com má intenção. Mas quando um filho se coloca diante do pai e intercede por outro irmão, é sincero. E a palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração sincero, quebrantado e contrito.
Então eu abri mão de uma lição que eu precisava dar a elas, porque naquele momento eu estava aprendendo uma lição muito maior. Eu fui constrangido por a atitude dela. Então eu chamei a outra filha e disse: assim como Deus tem misericórdia de mim, eu tenho misericórdia de você. Eu estou te liberando, e eu vou fazer de tudo, eu vou te apoiar. E ela melhorou. Acontece. Mas aquela lição marcou as nossas vidas. E eu quero passar isso para vocês hoje. Eu quero crescer com vocês nessa lição. Se você entender, vai mudar completamente a sua forma de abordar a Deus. Vai mudar completamente a sua forma de pedir as coisas para Deus. Está com a sua Bíblia aberta aí? Tiago capítulo 4, no versículo 3. O Evangelho do Senhor diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha que Tiago, irmão de Jesus, está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte: quando você ora, quando você pede a Deus e não recebe, pode ser que os teus pedidos sejam para gastar consigo mesmo. Pode ser que os seus pedidos sejam pedidos egoístas. Pode ser interesseiros. Pode ser mal intencionados. Pode ser por ganância. Pode ser por vaidade. Mas Deus não se move por essas coisas. Mas o que move o coração de Deus é um coração quebrantado, é um pedido sincero. Isso sim move o coração de Deus. E passeando pela Bíblia, fica fácil perceber que a oração que funciona, a oração que dá certo, é a oração intercessória. A oração que muda destino é aquela feita por outra pessoa, é aquela feita de maneira intercessória. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que é intercessão? A intercessão, em sua essência, é o ato de mediar, de interceder, de interferir em favor de outra pessoa através da oração. É uma expressão de amor, uma expressão de preocupação e cuidado pelos outros. É você representar ou apresentar as necessidades dos outros diante de Deus. Biblicamente, interceder, é colocar-se na brecha. Como diz Ezequiel capítulo 22, 30, é quando você se coloca entre Deus e o necessitado, é quando você se coloca entre Deus e o teu irmão, e diz: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, para pedir em favor do meu irmão, em favor da minha nação, em favor dos meus filhos, em favor da minha esposa, em favor da minha igreja. Por favor, Senhor, ouve o meu clamor. Isso é interceder. Quando você faz uma intercessão, dificilmente o seu coração está com a motivação errada. Além disso, a Bíblia nos qualifica como sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E qual era a função principal de um sacerdote? Se não apresentar diante de Deus alguém, representar diante de Deus alguém. O sacerdote fazia propiciação pelo pecado das pessoas, da comunidade, da nação. Então, se todos nós somos sacerdotes diante de Deus, a oração intercessória é uma das principais funções, é uma das nossas principais atribuições. Só que nós temos perdido essa essência. Por quê? Porque nós somos
egocêntricos. Na maioria das vezes, nós estamos pensando apenas em nós mesmos. Eu quero te dar alguns exemplos nessa noite de oração intercessória. Se você ler a sua Bíblia, você vai lembrar dessas histórias. A primeira delas está no livro de Gênesis, capítulo 18, que fala sobre Abraão. Quem lembra de Abraão? Abraão intercedendo, eu acho que é o primeiro exemplo de intercessão na Bíblia. Quando Abraão se coloca diante de Deus e intercede por Sodoma e Gomorra, ele intercede pedindo o favor de Deus. Ele intercede pedindo em favor daqueles justos que foram encontrados naquela cidade. A oração intercessória de Abraão demonstra a importância de interceder pelas pessoas. O ato de intercessão de Abraão salvou a vida do seu sobrinho. Deus abriu uma possibilidade, uma concessão. Através do clamor de Abraão, a família de Ló pôde ser salva. Amém? Glória a Deus. Outro exemplo na Bíblia, Isaac. Olha o que diz Gênesis capítulo 25, 21. A palavra de Deus diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Isaac recebeu uma promessa, mas em vez dele ficar reclamando, em vez dele tirar satisfações com Deus, sabe o que ele fez? Ele alinhou a sua vida na frequência do céu e resolveu orar pela sua esposa. Intercedeu pela sua esposa e ela foi curada. Quantos aqui têm promessas de Deus? Levanta a mão, faz assim, glória a Deus. Sabe, há uma grande diferença entre aqueles que têm promessa de Deus e aqueles que alinham a sua vida de acordo com essas promessas. Tem pessoas que têm promessas de Deus, cruzam os braços e ficam esperando acontecer. E o tempo passa e nada acontece, e a dúvida entra no seu coração. Eles começam a dizer: ué, Deus, está demorando, está demorando, está demorando. O fato de termos promessa não significa que elas vão se cumprir imediatamente. O fato de termos promessa é mais um indicativo que nós precisamos acreditar, interceder e clamar e esperar com esperança naquele que nos prometeu. Amém? Quanto tempo faz que você não ora pela sua esposa? Quanto tempo faz que você não ora pelo seu esposo? Tem casados aqui? Glória a Deus. Mas não é aquela oração assim: Senhor, muda minha esposa, ela precisa isso. Isso é oração egoísta. Ore: Senhor, muda a minha vida, me transforma num homem que a minha esposa precisa, num homem que ela merece. Por misericórdia dela, transforma a minha vida. Por misericórdia dele, Senhor, me torna uma mulher sábia, paciente, submissa. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver as suas respostas chegarem imediatamente. Outro exemplo. Quem lembra de Moisés? Moisés, Êxodo capítulo 32. Vamos ler como é poderoso esse exemplo. Moisés diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, Êxodo 32, 9, tá? Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-lo nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te, Senhor, do fogo da tua ira. Tem
piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Olha a ousadia de Moisés. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste a ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Olha o desfecho. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Você entendeu? Moisés interfere numa situação jurídica, interfere em um decreto estabelecido por Deus. Deus decide destruir aquele povo desobediente, obstinado, mas Moisés, de maneira ousada, se coloca diante de Deus, intercede pelo povo, e suplica, e clama, intercede, faz lembrar as promessas que o Criador fez. Será que Deus se esquece das suas palavras? Com muita ousadia, Moisés diz: lembra-te das promessas que o Senhor fez, o que irão fazer, o que irão falar o povo, o que irão pensar do Senhor. O desfecho foi que o Senhor arrependeu-se e mudou o destino daquele povo. A intercessão de alguém salvou o povo. A intercessão de alguém mudou o destino da nação. Temos vivido tempos onde as pessoas murmuram, praguejam, falam mal da sua nação, falam mal do governo, falam mal do seu estado, dizem que é o pior estado, que a saúde não presta, que a educação não presta. Deixa eu te falar, murmurar e reclamar não mudam destinos, mas a intercessão sim. Ore pelos seus governantes, diz o Senhor, porque eles foram constituídos por Deus. Abençoe a sua nação, interceda pela sua nação, e você viverá em paz e viverá em prosperidade. Amém? Aleluia. Outro exemplo de Salomão. Alguém lembra de Salomão? Lembra? Salomão era um jovem, um garoto, um adolescente, um rei inexperiente. A palavra de Deus diz que ele estava no lugar adorando, sacrificando, orando ao Senhor. E Deus lhe aparece e diz o seguinte: Salomão, pede-me o que quiseres. Ou seja, Deus deu uma carta branca, diz: pede qualquer coisa. Você lembra o que ele pediu? Sabedoria. Salomão diz o seguinte: Deus, eu quero sabedoria e conhecimento para ajudar esse povo. Eu quero sabedoria e conhecimento para guiar o povo que o Senhor me deu. 2 Crônicas capítulo 1, versículo 11. Olha a resposta de Deus. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, e nem vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu, mas é o seguinte, Salomão, já que você não pediu o que a maioria costuma pedir, já que você não foi egoísta a ponto de desejar coisas para gastar em seus prazeres, ou seja, já que você não pediu a morte dos seus inimigos, já que você não pediu riqueza, já que você não pediu fama, glória, e mais, você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo,
eu vou fazer conforme você pediu, mas também eu lhe darei riquezas e bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Fez sentido para você? Nós precisamos mudar o foco das nossas orações. O pedido que toca o coração de Deus não é o pedido de um necessitado, mas é um intercessor, é a intercessão por uma necessidade. Quando você pede em favor de alguém, as respostas vêm mais rápido. Outro exemplo, se esse ainda não te convenceu, quem lembra de Jó? Jó, aquele que sofreu, que comeu o pão que o diabo amassou. Dar uma aflição, ler o livro de Jó, ler a história de Jó. Dar uma aflição, porque a Bíblia narra um cara bem-sucedido, honrado, de repente perde tudo. De repente a ruína se abate sobre ele, e a sua vida vai definhando. A Bíblia diz que ele tem úlceras no seu corpo, enfermidades do topo da cabeça aos pés. E não é qualquer enfermidade. A Bíblia diz que ele tinha coceira no corpo, que tornava o descanso impossível. Não sei se você já pegou uma curuba daquela bem braba, mas eu posso imaginar, camarada não conseguia dormir. Ele passou por tamanha vergonha, tantas humilhações, tantos problemas. Os seus amigos zombavam, provocavam dúvida em seu coração. A sua esposa chegou a falar: por que tu sofre tanto? Por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? Mas a partir do capítulo 42 do livro de Jó, ele começa a fazer algo que ele nunca tinha feito antes. Pelo menos a Bíblia não nos deixa conhecer. Olha o que diz Jó capítulo 42, 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, diga comigo, orou pelos seus amigos. Isso. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Leia o livro de Jó. Você vai ficar, meu Deus. A partir do momento que Jó começa a interceder pelos seus amigos, começam a orar por aqueles que o zombavam da sua fragilidade, o Senhor mudou a sua sorte, o Senhor veio com livramento, o Senhor veio novamente e fez ele prosperar, dando-lhe em dobro tudo que ele tinha antes. Amém? A minha filha me procurou várias vezes, tentando me convencer do contrário, tentando me provocar para que eu tirasse ela do castigo. Pai, eu já mudei. Pai, eu vou mudar. Pai, o Senhor precisa. O Senhor... E eu não recuei, eu não recuava, até porque eu precisava ensinar uma lição. Mas no momento que houve uma intercessão, no momento que um coração totalmente desprovido de ambições para si, eu não resisti. Apesar de estar fazendo o que era certo, dando uma disciplina, aquela lição ensinou-nos algo muito mais poderoso, que hoje, até hoje nós lembramos. Inclusive foi ela, essa semana eu perguntei: filha, eu estou lembrando de uma situação assim. Ela disse: pai, foi em tal ano, eu estava assim. Filha, muito obrigado, eu vou contar na igreja. Ela estava aqui agora há pouco. E sabe o que eu percebo? Se um clamor intercessório é capaz de provocar
uma mudança, um quebrantamento no coração de um pai terreno. E eu não sou melhor do que vocês. A Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa, a nossa carne milita contra a santidade de Deus. Nós, por natureza, éramos inimigos de Deus. E se não é o Espírito Santo em nós, nós voltamos para o lamaçal de onde Ele nos tirou. Mas se um clamor intercessório é capaz de provocar um quebrantamento em nosso coração, imagina só o coração do nosso Pai, imagina só o coração do Pai da misericórdia, imagina como Ele não deve se inclinar para você quando intercede em favor do seu irmão. Isso provoca o coração de Deus. Mais um exemplo. Quem conhece Ana, aquela que se tornou mãe de Samuel, do profeta Samuel, do sacerdote, do juiz? Eu sou apaixonado por Ana, pelo seu testemunho, pela sua submissão, pela sua habilidade de transformar uma situação. Eu sou apaixonado pela história de Ana. Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filho. Ela era casada com Eucana, que também tinha uma outra mulher. E essa outra mulher tinha filhos. E nessa época, as mulheres que tinham filhos eram vistas como alta estima, eram vistas como uma mulher honrada. As mulheres, quanto mais filho elas geravam, mais abençoadas elas eram vistas. Ao contrário, aquelas que não tinham filhos eram objetos de vergonha, de zombaria, de desdém, de humilhação. Ana era essa mulher humilhada, e a palavra de Deus diz que ano após ano ela subia até Siló, oferecendo o sacrifício ao Senhor e clamando e pedindo, ano após ano, ano após ano. Não é difícil adivinhar, não é difícil saber. O que ela pedia? Um filho. Ano após ano, Ana subia a Siló, oferecia os seus sacrifícios a Deus, orava ao Senhor e pedia um filho. Mas Deus nunca tinha atendido o seu pedido. Deus nunca deu um filho a ela, até que um dia, até que um ano, Ana muda a forma de abordar a Deus. Ana muda o seu pedido a Deus. Ela diz o seguinte, ela fala o seguinte, ela diz assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo como profeta. Se o Senhor me der um filho, eu te dou a minha palavra. Eu te prometo, Senhor, eu devolverei a Israel, eu devolverei esse filho. Assim que ele desmamar, eu entregarei ao Senhor. O foco da sua oração saiu do egocentrismo. Ela não queria simplesmente um filho para ser elogiada e bem vista na sociedade, mas ela quis um filho para o benefício da nação, para louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que no mesmo ano Ana engravidou. No mesmo ano Ana deu à luz a Samuel. Amém? E não somente isso, a Bíblia diz que após ela dar à luz a Samuel, o seu ventre foi aberto e ela teve outros filhos. Amém? Uma mulher estéril, um símbolo de vergonha, se torna a mãe mais famosa de Israel, a mãe do profeta, a mãe do sacerdote que ungiu os reis. A partir de uma mudança na sua maneira de orar. Quando você pede algo para você, é diferente. Pode vir disfarçado de motivação enganosa.
Mas quando você pede algo em favor de alguém, parece que tem mais efeito. Porque intercessão é a linguagem do céu. Se você diminuir os pedidos que faz para você e aumentar a intercessão pela vida daqueles que te cercam, você vai começar a viver resultados extraordinários em sua vida. Amém? Você crê nisso? Está um silêncio hoje aqui, né? Aleluia. Mas deixa eu te falar, eu sei que é muito difícil orar pelos outros. Sabe por quê? Porque temos muitos problemas, temos muita demanda em andamento. Tem alguém? Quem tem problema aí? Levanta. Eu pensei que só eu. Estou mais aliviado. Nós temos muitos problemas, nós temos demandas para resolver. Nós temos tantas coisas, tantas pendências, tantos cargos, tantos fardos, tantas coisas para correr atrás, que é muito mais fácil chegar no final do dia e dizer assim: Senhor, me renova, Senhor, me dá força, Senhor, me cura, Senhor, me prospera, Senhor, me faz ganhar aquele prêmio, Senhor, me torna abundante. É muito mais fácil orar por nós mesmos. Mas o que eu estou aprendendo essa noite, parece que na matemática bíblica, orar pelas pessoas faz mais efeito. O que a Bíblia me mostra é que orar intercedendo move a mão de Deus, move o coração de Deus. Amém? Mais um exemplo para nós fecharmos. Eu não poderia de falar do maior exemplo de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em seu ministério, ele foi exemplo de intercessor. Sabe, queridos, nós não estamos te orientando ou provocando você a se abandonar espiritualmente. Não é isso. Não é que você não deva orar por você. Você deve orar por você. A Bíblia nos orienta que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades com súplica, orações e ação de graça. Mas precisa ter um equilíbrio. Nós precisamos equilibrar, orar direito, orar certo pelas nossas necessidades e orar intercedendo pelos outros. João capítulo 17, Jesus intercede por si e intercede pelos seus discípulos. Ele orou por si mesmo. Jesus orou. João 17, 1, ele fala o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Ele disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique. Olha que exemplo perfeito de oração por si. Jesus não pediu: Pai, glorifica o teu filho, para que eu me vingue daqueles que me crucificarem. Ele não diz: Pai, glorifica o teu filho, para que eu prove que eles estão enganados. Ele não ora dizendo: Pai, glorifica o teu filho, para que eu saia bem na foto. Ele faz: Pai, glorifica o teu filho, para que ele te glorifique. O objetivo de ser glorificado era para que o Pai também fosse glorificado. Jesus ora em João capítulo 17, versículo 9, ele ora pelos seus discípulos, ele diz: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. No versículo 15 ele diz: não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus também ora no 17 dizendo: santifica-os na verdade, Senhor, a tua palavra é a verdade. No 19 ele diz: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus orou por mim e por você. Jesus orava pelos seus discípulos. Jesus orava e intercedia em favor da humanidade. Em Hebreus capítulo 7, 25, Jesus diz, a palavra diz assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus,
por isso vive sempre para interceder por eles. Jesus subiu aos céus, mas Ele continua a interceder por mim e por você. Todos aqueles que se aproximam de Deus pelo caminho chamado Jesus, esse está apresentando diante do Pai. Quando você começar a pedir a Deus, que é pela vida de outros, pode se preparar, porque a resposta vem rapidamente. E para finalizar, também não poderia deixar de falar do nosso amigo, do doce e amado Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que intercede por nós. A sua palavra, a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, especialmente quando nós não sabemos o que pedir em oração, especialmente nos ensinando a orar. É como se Ele fosse um tradutor ou um corretor simultâneo. Quando você vai falando, quando você vai orando, Ele vai traduzindo, corrigindo diante do Pai, intercedendo por nós, olhando a motivação dos nossos corações. O Espírito Santo é um professor maravilhoso, e Ele intercede principalmente para que os nossos olhos sejam abertos. Ele intercede principalmente para que a nossa mente chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade nos libertará. Quando você entende, quando você se propõe em aplicar as verdades que você aprende na palavra de Deus, o Espírito Santo é o teu professor. E eu confesso para vocês, meus queridos, as minhas orações eram totalmente erradas. As minhas orações eram totalmente egocêntricas, egoístas. Eu estava sempre querendo tirar vantagens de Deus, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, pronto a me conceder os pedidos assim que eu tinha necessidade. E durante anos eu tive vivendo assim. Mas quando eu comecei a conhecer essa realidade, eu tenho aplicado na minha vida. As minhas orações têm sido diferentes. Eu sempre oro por mim, mas eu peço: Senhor, preserva a minha alma, me torna menos chato, por misericórdia daqueles que eu lidero, dos meus discípulos. Senhor, ajuda e guarda as minhas emoções, ajuda-me a ter um temperamento, um domínio próprio, por misericórdia da minha família, por misericórdia das minhas filhas. Pai, não me deixa ser um pai que irrita os seus filhos. Não me deixa ser um homem duro de coração. Não me deixa ser um pai que não pede perdão. Não me deixa ser um pai que é injusto na aplicação da disciplina aos seus filhos. Por misericórdia deles, Senhor. Pai, muda o meu caráter, muda a minha personalidade, por misericórdia da tua igreja. Pai, cura as minhas enfermidades, por misericórdia do propósito que o Senhor tem para mim. Amados, se essa mensagem entrar no seu coração, se você entender e resolver aplicá-la na sua vida, você vai mudar a forma que você fala com Deus. Você vai mudar a forma como você vive, como você ora. Porque sabe, todas as vezes que você decide interceder por alguém, que você se aplica na intercessão por outras pessoas, você vai vendo que é menos necessário orar por você mesmo. Sabe por quê? Porque quando você intercede, quando você compra a briga de outras pessoas, Deus vai lutando as tuas batalhas. Quando você começa a interceder pela necessidade dos outros, você vai vendo que as tuas necessidades vão sendo supridas. Amém?
E é uma prática que é exercitada, a intercessão. E na nossa igreja nós temos um ministério chamado Paz e Intercessão, liderado pelo pastor Dória e a pastora Jô. E nesse ministério nós oferecemos algumas opções para você treinar a sua intercessão, treinar o seu sacerdócio. Uma delas é a torre de oração. Alguém já ouviu falar na torre de oração? Nós temos torre de oração de segunda a domingo. São esses casais aqui que lideram as torres. Segunda-feira, o meu discípulo Sidão e Nanda, eles lideram a torre de 24 horas da segunda-feira. Na terça-feira, o Messias e a Maiara, também nossos discípulos, lideram a torre de terça de 0 hora a 0 hora. Na quarta-feira, o pastor Gilvan e a pastora Neila. Na quinta-feira, o pastor Dória e a pastora Jô. Tem o contato deles aqui, se você quiser, tire uma foto, mande mensagem para eles, se cadastre, diga: pastor, pastora, eu quero pertencer, eu quero fazer parte de uma torre. Na sexta-feira, o missionário João Clésio e a sua esposa Luciana também lideram a torre da sexta. No sábado, o missionário Noé com Elivanda. No domingo, a pastora Miriam lidera a torre do domingo. Se você quer fazer parte de alguma torre, as nossas torres têm muitos horários vagos, porque muitas pessoas, elas se alistam para um horário na torre, mas o combustível dela é pouco, e elas não chegam no final, elas desistem, e tem muitas lacunas nessas torres. Mas se você tem interesse, no final você pode passar ali no hall de entrada, e tem umas fichas que você pode colocar o seu nome, o seu telefone, dizer qual o dia da semana você quer orar, e o horário que fica mais apropriado para você. Nós vamos passar o teu contato para um desses líderes, de acordo com a sua escolha, e você vai poder interceder, exercer o seu sacerdócio, amém? Intercedendo pelas necessidades dos outros. É simples. Você vai estar num grupo de WhatsApp, você escolheu 11 horas da noite, deu 11 horas, você coloca iniciando a oração, e você vai orar pelos pedidos que já estão ali no grupo. Você vai orar pelos seus pedidos. Você vai ver o agir de Deus na sua vida, você vai ver a sua vida sendo transformada. Nós também temos no Paz e Intercessão as orações presenciais aqui na igreja. De terça a sexta, a liderança está orando aqui, de 6 da manhã às 7 da manhã, na sala 3. Na terça-feira o pastor Lima lidera essa oração, ele chega às 5h40, 5h50, bota um som, prepara ali um ambiente. Na quarta-feira é o pastor Gilvan, na quinta-feira é o pastor Dori, na sexta-feira eu estou com o pessoal da Rede Jovem. Antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, antes de ir para a academia, passe aqui, tire 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, orando, intercedendo pela sua vida, pela vida da sua igreja. Na terça-feira, antes do Tadel, as mulheres estão orando aqui na sala 3, os homens estão orando na sala 4. Venha um pouco antes e vá orar. O pessoal do Diflin também ora na sexta-feira, toda sexta-feira o pessoal está orando. Ontem nós tivemos um culto poderoso aqui dos jovens. Quem estava aqui ontem? Tinha mais de 300 jovens aqui ontem, foi poderoso. Sabe, queridos, nós somos a Paz Church, uma igreja muito relevante aqui no estado, e eu atribuo o sucesso dessa igreja ao que acontece nesses ambientes, ao que acontece nessas torres, ao que acontece nessas salas aqui. Nós estamos aqui, os irmãos estão aqui, orando por você, pela sua família, pela sua casa, para que você seja próspero. Eu quero convidar a você a se juntar a nós, interceder em favor dessa cidade, amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. A Bíblia está recheada de exemplos que nos garante o poder da oração intercessória, que a oração intercessória muda destinos, muda vidas, transforma nações. Quanto tempo faz que você não ora pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pela sua nação? Quanto tempo faz que você não ora pelos seus primos,
pelos seus cunhados. Pensa numa raça difícil, é cunhado, mas nós temos que orar pelo seu sogro, pela sua sogra. Amém. Ore por aqueles que te aborrecem, ora por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a sair do teu lugar. Aí você diz: pregador chato, fica mandando a gente sair do lugar, eu não conheço ninguém, eu tenho vergonha. Mas queridos, nós estamos entre família, nós somos membros do corpo de Cristo, amém? Eu queria finalizar esse culto te dando a oportunidade para você sair do teu lugar e orar por alguém, interceder por alguém. Se você tiver mais desenvoltura, pergunte para ele: tem algo na sua vida que você precisa de oração? Se não, você só abençoa a vida dele, diz: eu te abençoo em nome de Jesus, para que você tenha uma semana próspera, uma semana abençoada. Vamos fazer isso enquanto a gente canta. Saia do seu lugar, movimente essa igreja, cruze a faixa de Gaza aqui, amém? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Eu oro por você que está em casa, nos assistindo, que a tua vida seja alcançada pelo Senhor, que as suas necessidades sejam atendidas pelo Senhor, que a tua vida passe a usufruir da alegria e da prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos, que a tua boa mão esteja sobre eles, que a tua boa mão seja com essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelos casais aqui nessa noite, aqueles que estão à beira do divórcio. Pai, socorre, Pai, vem com intervenção divina, não deixa que esses casais separem, Pai, em nome de Jesus. Traz unidade a esses casamentos. Eu oro pelos filhos que estão aqui, pelo coração dos pais que estão aqui. Pai, traz unidade entre as famílias da tua igreja. Santifica os irmãos da tua igreja. Aleluia. Querido, faça um exercício. Estabeleça um dia para você interceder. Treine a sua intercessão. Amanhã é um bom dia. Diga assim: Senhor, hoje eu não vou orar pedindo nada para mim, eu vou orar pedindo pelos outros. Faça uma lista. É difícil, volta e meia você vai se pegar orando por você, não é pecado, mas exercita a oração intercessória, amém? Que Deus te abençoe. Eu quero dar a oportunidade hoje, se tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão por Cristo Jesus e hoje quer fazer essa importante decisão, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Se a palavra de Deus te convenceu, se o Espírito Santo te convenceu, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, amém? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Somos todos salvos para a honra e glória do Senhor, amém? Levante a sua mão então, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a multiforme consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para sempre. E a igreja vencedora de Cristo diz: amém, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Quero só lembrá-lo, se você não fez a inscrição para a conferência de casais, lembrando que pelo link já se encerrou, mas tem uma lista de espera ali no hall de entrada. Você pode dar o seu nome, seu telefone de contato e nós vamos falar com você. Deus abençoe, vocês são lindos demais.